Meus irmãos, eu saúdo na graça e na paz do nosso Salvador Jesus Cristo também. Quero dividir nesta hora contigo um período de louvor, um período de palavra e um período de adoração diante de Deus, diante dos dias difíceis que nós temos vivido e tudo aquilo que nós temos passado. Nossas páginas sociais, nós só vemos bandeiras de luto, nossos amigos, nós só vemos clamores para que haja vida e restauração. Nossos amigos de trabalho, uns têm sido ceifados, outros têm estado em casas hospitalares, e a situação é um quanto desesperadora pela ótica humana nossa, pela ótica humana minha e do seu modo de ver e aonde nós estamos. Nós, como igreja, nós temos totalmente a dependência do Espírito Santo pela operação do Deus Pai, do Deus Filho,
e do Deus Espírito. Cristo, a qual morreu e ressuscitou por nós, está à destra de Deus, está à direita de Deus, nos consolando através da sua palavra. Sua palavra é verdade. Nessa noite eu quero ser um canal para você como boca de Deus. Eu quero ser vida e eu quero me desprender de mim mesmo e falar que Deus conhece todas as nossas necessidades, as nossas aflições, as nossas súplicas, as nossas intercessões, e Ele é justo e Ele é juiz para manifestar o milagre na nossa vida. Nós, para chegarmos diante de Deus, nós temos que nos achegar com o coração contrito e com o espírito quebrantado, porque nós somos povo dele, nós somos marcados por ele para o propósito eternidade. E nada é mais sério do que nós temos vivido dias em que a igreja tem que ser igreja, dias em que a igreja não tem que ser paredes, mas tem que ser aquela noiva que clama, aquela noiva que tem a vida no altar, aquela noiva que proclama as boas novas de salvação, aquela noiva que está em oração, que está em jejum e que está em propósito de amor com o Pai. Eu sei que não é fácil para muitos, nada tem sido fácil, mas com Jesus no barco, com Jesus na nossa causa, na nossa vida, Ele pode fazer. Eu vou cumprimentando meus irmãos, a doce e gloriosa paz e graça de nosso Salvador Jesus Cristo, os que vão entrando na live, para que nós possamos compartilhar, para que nós possamos congregar este amor a qual nós vivemos, este amor a qual nós estamos inseridos. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Senhor, minha adoração se tornou em sequidão, se tornou um deserto. E até minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas.
Sabe, irmãos, todos os momentos que nós sentimos como terra seca, o Senhor tem graça para molhar a nossa vida, para regar o nosso coração. Isso se chama consolo do Espírito Santo, consolo do Espírito da verdade, consolo do Pai da graça, manifestação do poder do divino. Conforme eu estava falando, os dias são difíceis. Mateus 24, a anunciação do princípio do final das coisas, mas ainda não seria o fim, mas sim um princípio, um começo de guerras, fomes, terremotos, pestes, reino contra reino, nação contra nação. A sequência eu não falo agora porque eu não estou no foco para ler o final das coisas em Mateus 24, mas a profecia não mudou. Nós temos vivido esta palavra na íntegra, na realidade. O filme que nos foi redigido, a palavra que nos foi pregada um dia, está acontecendo nos dias de hoje. E pasme, muitos estão assustados, porque estavam acostumados com o Evangelho, a qual a benfeitoria seria a estrutura de todas as coisas, a qual Cristo escancaria todas as portas e nada nos aconteceria. Mas salve-se nós em Cristo Jesus, porque as obras da salvação já foram proclamadas. A obra da restauração já foi proclamada, já foi apregoada ao nosso coração. Nós vivemos aquilo que está acontecendo como profecia bíblica, como cumprimento da palavra de Deus. Ou seja, Deus ele está, a labradaravassérgia, cumprindo a sua palavra neste mundo, neste tempo. O tempo a qual eu e você não entendemos o que está acontecendo. O tempo se torna difícil. O tempo que às vezes nós temos um ente querido numa UTI, dentro de uma casa hospitalar, em que o tempo é valioso para ele se curar ou para ele não se curar, vir a falecer. Mas o que diremos dessas coisas? Aonde estão essas providências de Deus para a nossa vida? Temos que lembrar que Deus levantou um povo de mãos limpas e coração puro, que Deus levantou um povo para a salvação, e a salvação nossa, ela não tem preço. O que Deus deixou através de Cristo Jesus para minha e para a sua vida foi a obra de salvação. Logo nós lemos em Romanos 10, se com tua boca confessar Jesus como Senhor, em teu coração crês que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ou seja, nós já temos a palavra de salvação dentro de nós. Nós já temos a palavra de salvação em nós. A palavra de salvação já está na nossa vida. Lá em Lamentações 3, 21, 24 diz assim: quero trazer à memória o que pode dar esperança. A misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam cada manhã, e grande é a fidelidade. Na minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Quero te trazer a esperança, aquilo que nesta noite te traz a memória de salvação. Quem se lembra de quando aceitou ao Senhor Jesus Cristo, de quando levantou a sua mão para o alto e disse um sim para o Rei da Glória, disse um sim para querer andar neste caminho, para querer estar neste estatuto, para querer viver este princípio bíblico, este princípio de fé, este princípio de amor, a qual lá em Eclesiastes 8:3 diz que a Bíblia diz que há um tempo determinado para acontecer todas as coisas debaixo do sol nesta terra. Tempo de morrer e tempo de viver. Tempo de se alegrar e tempo de se entristecer. Tempo de se abraçar e tempo de se afastar. Tempo de se ajuntar e tempo de se espalhar. E vai falando os fatores do tempo. E nos últimos versículos diz lá em Eclesiastes: tempo de viver e tempo de morrer. Ou seja, o tempo não está fora do controle de Cristo. O tempo não está
na mão de homens do governo. O tempo está na mão daquele que está medindo a nossa vida por um completo, que está envolvendo a nossa vida na manifestação da graça. O tempo está o relógio é de Deus, o relógio não é nosso. Nós vivemos o nosso tempo, se nos preocupamos com as nossas coisas, mas Deus tem um tempo para nós, e esse tempo é da sua vinda. Ele não avisou quando era, seria um efeito surpresa. O efeito, ele usou Jesus até o exemplo do ladrão, virá no efeito surpresa, bum, desapercebido. Mas o tempo em que eu e você estamos aqui como igreja não é tempo de falar, mas Deus tem morrido tantas pessoas, temos desistido de tantas causas. Não, mesmo morrendo nós temos que clamar para que haja salvação. Mesmo as pessoas dentro de uma UTI, nós temos que clamar para que enfermeiros falem do amor da salvação, às vezes no ouvido de um entubado, de uma pessoa que está nas últimas. Quantas das vezes eu pedi para uma pessoa aceitar Jesus e confirmar piscando o olho, e ela aceitou Jesus mesmo com um tubo na boca orotraqueal. Ela aceitou, ela se rendeu a Jesus. O tempo é tempo de nós pregarmos a salvação. O tempo é de que Cristo ainda lança a sua rede ao mar e traz vidas para a salvação. Não é nós que convencemos os homens dos seus pecados, mas isso se chama Espírito Santo. Em muitos lugares há muitos juízes, há muitas condenações, há pessoas que condenam gerações, as pessoas falam que Deus está tratando. O Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, ele tem um tratamento conosco que se chama tratamento de amor. Tudo que aconteceu na minha e na sua vida até agora se chama amor. Não chame juízo de Deus, não traga juízo de Deus para as vidas, não seja juiz para coisas, para julgar, para destruir, mas seja boca profética para profetizar que em meio a tanta mortandade vai haver vida, que em meio a tanta desesperança vai haver esperança, que em meio a tantos lugares que tem vidas passando fome, Jesus proverá o alimento, e nós como igreja, nós vamos enviar mantimentos, nós vamos dar o alimento, nós vamos repartir o pão. Lembra o que Jesus fez? Ele multiplicou pães e peixes para alimentar uma multidão que estava numa determinada necessidade. Quantos não repartem o pão? Quantos não praticam o evangelho como ele é, como tem que ser praticado? Porque Jesus não veio multiplicar pão e peixe para um grupo só, mas para pessoas que têm necessidade, para pessoas que passam fome, e pessoas que têm a sua maior necessidade, que é naquilo que a palavra pode se manifestar. Seja a bênção de Deus, mesmo você não tendo condições, dê o que você tem para Deus, para honrar a Deus. Há uma esquina, há alguém passando fome, há alguém que precisa de um pedaço de pão, de um copo da água. A palavra do Senhor, ela se manifesta. Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estive preso, foste me visitar. Estive doente, foste me ver. Ou seja, a nossa vida tem um propósito. A partir do momento que eu e você somos réu, confessamos que Ele é o Senhor, o nosso Salvador, nós temos que entender que a salvação já está diante dos nossos olhos, e que Ele pode nos usar para ser salvação para outra vida. Assim como um dia eu estava no vale da sombra da morte, eu era cego, perdido, me levou a uma mesmo em tudo que mesmo sido. E quem na virada do ano, todos sabem, amigos que têm morrido, pastores que têm falecido, mas entenda que o processo da salvação, Jesus pode chamar alguém antes, a trombeta para Ele pode soar antes, e o importante é lembrar da obra que Ele fez na cruz do Calvário, e que nós somos participantes dessa obra. Em João 11, 25, 26, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá.
Entendeu o que Deus já fez através de Cristo Jesus? Parece que está morto, parece que está no fim, parece que a história não tem uma saída, mas eu li: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que viver, e crê em mim, nunca morrerá. Você tem algum familiar no hospital agora? Você tem algum amigo no hospital agora? Você tem algum amigo médico, enfermeiro, alguém que limpa o hospital agora? Eles estão na linha de frente. Todos estão submetidos a tais doenças, a tais pragas. Mas aquele que crê, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Mesmo, irmão, que a morte bata no coração. Jesus falou: ó morte, onde está o teu arguilhão? O arguilhão que mantém, o que prende. Jesus quebrou as obras da morte e deu ressurreição, e foi a ressurreição em vida. Veja o que Cristo fez e o que Cristo faz em nós. Se chama vida, e vida com abundância. Ele se tornou em terra seca, para hoje ser o manancial que está no rio de Deus, no trono de Deus, na casa celeste, derramando água sobre os nossos corações. E o que dizer deste Pai? E o que dizer deste Deus que tem cuidado da minha e da sua vida? O que dizer deste Deus que tem sustentado o nosso coração? Proclamares a obra da sua salvação. O tempo é de Deus, a obra é de Deus, as vidas são de Deus. Nós estamos vendo um contexto diferente. Acabou aquele contexto que nós vivíamos dentro da eclésia. Pessoas subiam, pregavam, faziam um show. Ou seja, era uma obra que estava sendo feita de uma maneira a qual Deus iria mudar todos os destinos e todas as histórias, para que o povo se reunisse oração em uma só vocação, trazendo todas as placas, denominações, para um corpo efetivo no reino dele a ser manifesto. Igreja é aquela que clama agora sozinha, meia-noite, trancada no seu quarto. Igreja é aquela que eu falei que reparte o pão e vê as suas necessidades nas esquinas das cidades, nos vales difíceis. Igrejas são aqueles que estão se levantando no silêncio, muitas vezes com a boca fechada, mas joelho dobrado, pedindo um poder do alto para a manifestação da graça de Deus. Igreja é aqueles que estão passando estes últimos dias adorando, entregando, louvando. Irmãos, nós não temos que vestir camiseta de A, de B ou C ou D. Nós temos que entender que nós temos a marca do sangue de Cristo em nossa vida. O que Deus fez na vida dos nossos ancestrais, pai Abraão, pai Isaac, Jacó, o que Deus fez para um povo de salvação e nos colocando agora como gentios, um povo para a última hora. Bem-aventurados sois vós que choram, porque serão consolados vossos corações. Bem-aventurados sois vós que são perseguidos, porque dos tais é o reino dos céus a ser manifesto. E o nosso Deus é um Deus de amor. O nosso Deus é um Deus que nos sustenta em amor e nos sustenta em graça, e a sua palavra não torna vazia. Eu quero orar agora com você. Deus, nesta hora chamado difícil. Senhor, difícil. Tantas pessoas, Senhor, nos hospitais. Tantas pessoas, Pai, precisando do teu milagre. Deus, nós intercedemos pelos hospitais cheios, pelas UTIs, Senhor. Deus, cheias. Deus, nós temos visto que não tem tido até vaga, Senhor, não tem tido, Senhor, leito para os necessitados. Mas sopra, Senhor, o teu amor sobre nós, porque nós clamamos por misericórdia. Nós, como em Romanos, confessamos que diante de ti, Senhor, a salvação, Senhor, está em nós e vive em nós. E através de Cristo Jesus, nos mostra o teu amor, Pai. Vem como um pai, Senhor, que consola o filho, que pega no colo, pega a tua igreja agora que está me assistindo, Senhor, para ser consolada, para ser edificada, para ser adornada, para ser, Senhor, guardada por ti na tua presença, Deus. Meu Pai tem
Seu banquete está posto para quem o recebe. O caminho é estreito, mas as portas estão abertas. E guia os passos. Ele é Pai de amor, Pai de amor. O meu Pai é bom, o meu Pai é bom, o meu Pai é bom. Eu não sei sobre os outros, mas o meu Pai é bom, o meu Pai é bom, o meu Pai é bom. Eu não sei sobre os outros, mas o meu Pai é bom, o meu Pai é bom, o meu Pai é bom. Eu não sei sobre os outros, mas o meu Pai é bom, o meu Pai é bom, meu Pai é bom. Eu não sei sobre os outros, mas o meu Pai é bom, o meu Pai é bom, o meu Pai é bom. Eu não sei sobre os outros, mas o meu Pai é bom, o meu Pai é bom, o meu Pai é bom. Amém, igreja? O nosso Pai, Ele é bom. O nosso Deus, Ele é bom. Cristo Jesus, Ele é bom. Quero ler uma palavra convosco no livro de Romanos 10, versículo 9, parte B, 8, parte B e adiante. Quero ler esta palavra. Isto é a palavra de fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor em teu coração e creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que crê não será confundido. Por quê? Todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Como, porém, aquele em quem não creram, e como creram naquele em quem nada ouviram, e como ouviram se não há quem pregue? É como a pregação se não forem enviados, como está escrito: conformosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Por Isaías diz: sei quem deu crédito à nossa pregação. E assim a fé vem pela pregação, e pela pregação a palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e a sua palavra até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porém em ciúmes com um povo que não é nação, e com gente insensata eu vos provarei a ira.
E Isaías a mais se ateve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. A palavra do Senhor para os que anunciam o Evangelho: os pés são formosos e anunciam essas boas novas. Deus, ele ainda está estendendo a mão a um povo que não quer saber dele, a um povo que rejeita a Jesus Cristo. Eu não tenho uma palavra de condenação ao ateu, eu não tenho uma palavra de condenação ao livre pensador, ao amigo espírita, ao irmão católico. Eu não tenho uma palavra de condenação. Eu tenho uma pregação de salvação e paz. Assim como Jesus morreu na cruz do Calvário, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira para todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse vida eterna. A salvação, ela ainda engloba a terra. O profeta Isaías, no ano que morreu o rei Uzias, ele disse que a terra ainda estava cheia da glória de Deus. Estava acabando um reinado de um homem bom e estava começando um reinado de um homem que ia predominar as suas diretrizes, a sua religião, os seus conceitos. Mas Isaías, o profeta, disse que a terra ainda estava cheia da glória de Deus. Quando em Romanos aqui nós vimos que o mesmo profeta diz: quem deu crédito à nossa pregação? Irmãos, eu faço a função que Cristo levantou, pregar o Evangelho. Nós, como pastores, nós não estamos aqui munidos de provar uma arma bélica de que Deus ele vai fazer porque nós somos um povo queridinho dele. Não, ele está fazendo porque a palavra dele ela se manifesta e se cumpre. E nós somos ovelhas de seu rebanho e comemos de seu pasto. Você é ovelha de Cristo. Você, irmã Gilmara Moreira, é ovelha do Senhor. O Senhor tem verdes pastos para ti, Gilmara. Elero que assuriri que assubider. O que parece difícil, Gilmara, vai se tornar milagre na tua casa, na tua vida e para os teus. O Senhor é Deus que consola o vosso coração. O Senhor é Deus que traz paz para a sua igreja, ainda em momentos difíceis. Como eu tentei cantar o cântico que o nosso Pai é bom. Eu não sei sobre outros deuses, mas eu sei que o meu Pai é bom. O teu Pai, o teu Deus, ele é bom. Decanto, nebre, assuri, iricau, assaio. O nosso Deus é bom. Valéria Rodrigues, Deus diz para ti assim: Deus é bom na causa chamada impossível. E o Senhor visita os teus, visita a necessidade do teu coração e diz que é médico para a tua casa. O Senhor diz para ti assim: eu sou Deus que consola o coração, e eu sou Deus que venho com tempos de paz para minha filha. Portanto, Valéria Rodrigues, um renovo de Deus se manifesta no teu coração e na tua vida, na tua história. O nosso Deus é o Deus de salvação. O nosso Deus é o Deus que opera milagre. Alabradakau Assuriderg. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu ouvidos àquilo que o Senhor está fazendo? Irmã Bia, quem viu você nessa situação vai ver você de pé naquilo que Deus está estabelecendo sobre a tua mão nesses dias chamados difíceis. Bia, pega essa. O Senhor está segurando nas tuas mãos uma promessa nova, que por esses dias se manifestará.
Dentro da tua casa, a promessa, uma porta se abre para ti, Bia Thales. O Senhor é aquele que consola o teu coração e diz a paz, a esperança, minha filha. Eu estou te indo de encontro agora ao teu coração. Teve dias que tu estava no leito, na tua cama, e tu achou que não ia se levantar, né, irmã Bia? Mas o Senhor foi teu médico. O Senhor, ele marcou aquela consulta antes de tu ir e já colocou a vitória nas tuas mãos. O Senhor manda eu dizer para ti, irmã Bia, eu mudei o teu diagnóstico. Elevasse o comando na bradarava subdérgia, que diante de ti parecia morte, mas hoje tu caminha no caminho do conceito da graça, e tu vive este amor. Não te preocupe, porque o Senhor está enviando uma promessa, Bia, nas tuas mãos, para se manifestar nestes tempos difíceis, diz o Senhor. Labradacauassaio. O Senhor é Deus que nos consola. Eu quero ler mais uma palavra em Mateus 9, versículo 23, sobre a manifestação do poder de Cristo, quando ele estava repentinamente passando nos lugares chamados vale, morte, desespero, guerra e dificuldade. Amém? Diz assim, a ressurreição da filha de Jairo. Quantos conhecem esta passagem? Quantos conhecem aquilo que o Senhor Jesus estava operando sobre esta menina? Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo no alvoroço, disse, retirai-vos, não está morta a menina, mas dorme. E ponto final, e diz assim, e riram dele. Mas se afastando o povo, entrou Jesus e tomou a menina pela mão e se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda a terra. Amém? Mais um episódio em que Jesus chega numa casa de Jairo e se entende que mais uma vez Jesus chegou num tempo atrasado, numa hora a qual já estava tarde demais, porque eu comecei esta live falando sobre as obras de salvação, sobre o que Cristo fez na minha e na sua vida, desde que nós tornamos pessoas confessas a Cristo, porque com a boca nós confessamos e assim nós alcançamos a salvação. Romanos 10, 9. Se com a boca confessarmos ao Senhor Jesus, em teu coração creres que o Senhor ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Jesus estava na casa de um povo, a qual estava crendo que ele faz milagre, que ele fazia milagre. Mas na casa de Jairo havia os tocadores de flauta, talvez as flautas, as músicas, fossem consolar o momento em que eles estavam vivendo, ou seja, trazendo um consolo para a menina que estava morta, a sua filha, a filha de Jairo. A Bíblia só relata assim. E Jesus vê o alvoroço, vê o povo ali na maior necessidade de fazer milagre. E talvez eu conjecture aqui entre mim e vocês, Jesus chegou atrasado, Jesus não chegou em tempo hábil para que a casa tivesse o milagre feito. Mas Jesus pede para que se o povo retire-se e diz que a menina não está morta, a menina estava dormindo. E muitos dos que estavam ali começaram a rir daquilo que Jesus estava se referindo. Porque para Jesus é assim, irmão, o que está parecendo uma desgraça, lavasse-o comantéria da brado que a subdérgia vai se tornar um milagre. O que está parecendo ser o fim vai se transformar num testemunho. Tá entendendo, irmã Isabel Trevisan? O que está parecendo estar no final, o Senhor está fazendo um milagre, o Senhor está operando, e operando o Senhor, quem impedirá?
Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Jesus estava numa casa onde havia morte, onde não havia mais ter uma resposta para a vida, para aqueles que estavam falando. O contexto é o fim. O fim de tudo está aqui diante de nós. Tudo está parecendo morte, mas Cristo disse, ela dorme. No mesmo livro de João, Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, verá. Jesus se depara com um cenário perfeito, multidão incrédula, escribas, fariseus, povo da lei, povo das hierarquias, das estruturas do templo, mestres, fariseus, questionadores, infernautas de plantão. Ou seja, o povo que não cria naquilo que ele estava fazendo. Ele pede para que o povo se retire e somente fala, ela não está morta, ela dorme, e eu vou despertá-la. E riram dele. Quantos já não riram de você? Quantos já não riram da sua vida, daquilo que Deus tem a fazer, daquilo que o Senhor pode mover no teu coração? Yasmin Vitória, o Senhor é contigo. O Senhor toca no teu coração e diz, minha é a palavra de vitória. Yasmin, há uma porta que vai se abrir para tu neste tempo difícil. E grande será o teu testemunho, Yasmin. Porque Deus é um Deus que consola o teu coração, vem sobre a tua vida e te traz paz, Yasmin. Liane, minha irmã, não perca a esperança. Ainda que tu tenha caminhado num vale, irmã Liane, labradaravassai. O Senhor é Deus contigo, Liane. O Senhor é um Deus que está dizendo para ti assim, eu vi quando riram da minha filha. Eu vi quando riram, adaravassai, evassia. Mas eu sou o Senhor que vou fazer o coração dela se alegrar. Irmã Liane, assim para ti, minha palavra na Kawassai, a qual se manifesta um tempo novo na vida dela de glória. Juliana e Alexandra, recebe a proteção. Agaço, recebe o refrigério sobre a vossa vida. Tudo esteve difícil neste tempo, mas, irmão Juliano, Deus coloca a chave da promessa nas tuas mãos. Ele diz assim, abriu uma porta de entendimento, uma porta de testemunho no teu coração. Quando riram de ti, meu irmão, abadaravassai, não entenderam o que Deus estava fazendo, mas Deus diz para ti, Juliano, eu sou Deus contigo. Alexandra, não te preocupe, eu cuido dos teus. Olha, quando tu vai dormir sozinha na madrugada e tu cobre os teus filhos e tu pede a proteção aos teus, eu sou Deus que estou entrando com a providência, Alexandra, e sobre a tua casa e a casa do teu eu estou correspondendo a grande obra. Vos coloquei naquela obra como coluna, como testemunho, como um povo que ajuda, um povo forte. Muitos são os ataques contra o vosso ministério, mas eu digo para vós assim, minha mão, a qual sustenta Juliana e Alexandra, um propósito novo, a qual se manifesta uma graça nova. O Senhor não esqueceu daquilo que vocês têm passado, mas o Senhor consola Juliana e Alexandre, o vosso coração neste tempo chamado difícil. Deus está curando um dos teus filhos. Recebe a cura, porque hoje tu entrou aí com o coração partido nessa live. E Deus diz assim, eu toco no coração e dou graça e paz sobre a vida dos meus filhos, diz o Senhor. Riram de Jesus. Quantas pessoas já riram de mim ou de você? Quantos já não riram daquilo que Deus, será que Deus vai fazer isso? Será que Deus vai colocar tudo isso nas tuas mãos? Será que
que Deus vai permitir você estar lá? Será? Não cremos, não cremos, não cremos. Muitos não creem naquilo que Deus tem feito, mas nós somos um povo marcado, nós somos um povo da geração do arrebatamento. Escuta o que eu estou te dizendo, igreja. Muitos estão assustados com o cenário, mas a igreja encontra conforto na oração, a igreja encontra conforto na adoração, a igreja encontra conforto no jejum, na proclamação da restauração. Irmãos, passarão os céus e a terra, mas esta palavra, ela permanecerá. Irmãos, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, não é por ver, não é por ver o que cresceu, não é por ver o que está acontecendo. As pessoas doentes iam pelo caminho esperando Jesus passar, porque ouviram que ele curava, ouviram que ele manifestava o poder, ouviram que ele era o Deus da salvação, que ele era o príncipe dos judeus, e hoje ele é o príncipe das nações, hoje ele é o rei das nações, hoje é aquele que consola o nosso coração. Irmã Vandréia, Deus diz assim: o vento está passando na tua casa, sobre os teus parece que está tudo fora do controle, mas o Senhor tem a mão de justiça e tem o braço de amor. O Senhor está curando, irmã, dentro da tua casa a depressão. O espírito da depressão está sendo retirado agora em nome de Jesus de lá, e grande, irmã Andréia, será o teu testemunho. Deus guarda o teu aí no trabalho, Deus blinda o coração dele, Deus deixa ele imune. Lá para Bauaçá, irmã, não te preocupe, porque o Senhor vai soprar um tempo de graça, Andréia, sobre a tua vida, sobre a tua casa, e grande será o teu testemunho, diz o Senhor. Irmão Leandro Luiz, o Senhor consola o teu coração. Leandro, recebe o refrigério de Deus, recebe a força de Deus para viver o que tu está vivendo. Não é fácil, mas eu sou contigo no vale. O Senhor diz para ti assim: eu sou Deus, a qual venho sobre o coração do Leandro Luiz, da vitória e da paz. Aleluia, Deus. E riram de Jesus, mas afastando o povo, entrou Jesus e tomou a menina pela mão, e ela se levantou. E a fama deste acontecimento ocorreu por toda aquela terra. Irmãos, Jesus ele entrou nas portas da cidade de Naim e ressuscitou um menino que estava dentro do esquife, no caixão, morto, o filho da viúva de Naim. Jesus ressuscita a filha de Jairo, e somente pega da mão dela e coloca de pé, ou seja, ele cumpre aquilo que ele falou, ele desperta ela do sono. Para muitos morte, mas para aqueles que dormem, que morreram em Cristo, dormem com o Senhor, estão com o Senhor. E quando a igreja for arrebatada, eles serão a primazia, serão os primeiros a serem chamados, a serem glorificados. E nós vemos também Jesus ressuscitando Lázaro, e o próprio Jesus ressurgindo dos mortos, daquilo que se chamava tumba fria e vazia. O que eu quero dizer com esta palavra? O que eu quero trazer com esta palavra? Que a nossa esperança de fé está no controle dele. Que a nossa diretriz de história está nas mãos dele. Quero falar para Larissa Lopes do Amaral que o Senhor entra com providência na tua casa. Labadarava subderg. E diante de ti, Larissa, há muitas dificuldades, mas o Senhor supre todas elas em oração e diz para ti assim: eu sou Deus de paz para minha filha. Eu sou Deus que venho sobre o coração da minha filha trazer esperança. Portanto, Deus diz para ti assim: minha palavra que abraça o teu coração e que traz paz à tua vida
diz o Senhor para ti, Larissa. Irmã Lucinha, Florencio, recebe a visita de Deus aí no teu lar. Alabadaravassube de Kawassai. Assim como tu tens tido saudade, irmã Lúcia, dos moveres de Deus, da graça de Deus, Ele é contigo. O Senhor é contigo e o Senhor não te deixa só. O Senhor é Deus que consola o teu coração e traz paz. Eu quero falar para vocês, igreja, o nosso tempo é de clamar. O nosso tempo é de louvar. O nosso tempo é de saber que nós somos portadores das boas obras de salvação. Que a nossa pregação pode mudar coisas que nós não sabemos, podem trazer vidas à salvação. Se com nossa boca nós confessamos e nós falamos, nós mostramos Ele como nosso Salvador. Eu quero falar para você, meu querido, tenha esperança. Tenha esperança. Tenha esperança porque Ele está conosco.
da majestade está. Jesus, ele tomou a menina, ele estendeu as mãos para a menina que estava morta, e o que para muitos o fato de estar morto, ele ressuscita, ele chama do sono da morte, ele traz da morte para a vida. Jesus, ele não perdeu o seu papel no que nós estamos vivendo, no que nós estamos atravessando. Nós temos que nos fortalecer, nós temos que invocá-lo enquanto nós podemos achá-lo, enquanto nós podemos entronizá-lo, aonde o Senhor tem feito o nosso coração como rios, como um afluente. Eu quero falar para ti, Nete Santana, receba mais autoridade de Deus nas tuas mãos. Lavarabadaravassaio. Quantas das vezes riram de ti, Nete Santana, mas o Senhor diz para ti assim: eu te tomei pela mão e te guiei por uma vereda nova para fazer um milagre na tua vida. E digo para ti, Nete Santana, dentro da tua casa, hoje eu estou fazendo milagre. Lavaço, comanto, nabradaravaçaio. Irmãos, não tem preço sentir a presença, não tem preço viver a presença, não tem preço nadar no rio da glória, não tem preço ter a oportunidade de falar deste evangelho, que é boas novas de salvação. Em meio ao que nós estamos vivendo, nós temos que ter a força diante da fé para crer que ele cura, para crer que ele estende as mãos, para crer que ele ainda está no propósito do nosso coração, que ele ainda, Kellen, está com o controle da história, para dar avassaio. Muito tem sido a tua preocupação, Kelly, mas o Senhor diz, Kelly de Oliveira: eu sopro sobre a casa da minha filha, minha paz. Eu sopro sobre a casa da minha testemunha, minha glória. O Senhor ainda está à porta do meu e do seu coração. Ele ainda está nos movendo como igreja, e não importa a placa, o que importa é que nós nos ajuntemos para adorar, nos uniremos para o glorificar, para o manifestar diante de tudo que nós temos vivido e visto. Estão rindo neste momento talvez do povo de Deus, estão atacando pedras no povo de Deus, mas é por causa de Deus que ainda a terra ainda se mantém. Lembram da história de Jonas, por causa de um povo que se arrepende, que se veste, que se converte, que põe roupas de sacos e pede para si uma humilhação diante de Deus sobre perdão. Deus ouve, Deus muda. Nós estamos ainda no tempo de que nossas bocas mudem propósitos em vida, de que vidas alcancem a salvação, de que vidas vejam que Jesus é aquele que pode mudar a causa. Irmã Solange, dentro da tua casa, Guimarães, irmã Solange, Deus diz assim: sopra sobre Abadacauaçai, a casa da minha filha, um tempo novo. Deus diz: o teu choro tem sido extenso, né, mulher? A ponto de falar: anos tenho vivido na Gassubdérquia, diante de provações e tristeza. Irmã Solange, Deus diz assim: eu vou consolar o coração dela, vou levantar o coração dela para um propósito. Irmã Doroti, Deus diz para ti assim: eu sou teu consolo, ainda nada está perdido, mulher. O Senhor é dono do tempo, ele diz que tem um tempo novo na tua vida, no teu coração e para a tua casa. Irmã Doroti, Deus diz assim: eu sou Deus, Abradacauaçai, que dou consolo para ela. Irmã Dé Van Leng, Deus diz assim: irmã Dé, o Senhor é teu consolo, o Senhor é aquele que tem uma porta nova para o teu coração, e para os teus o Senhor faz milagre. O Senhor diz para ti: eu renovo a força da minha filha. Viu, irmã Dé? O Senhor consola o teu coração e traz paz. As percas são grandes, mas maior é aquilo que Deus pode fazer neste dia chamado mortandade. O Senhor é a nossa esperança, igreja. O Senhor é aquele que nos consola, nos traz paz. Viu, irmã Daisy? Recebe a cura. Tu tá me ouvindo aí, mulher? Recebe o refrigério.
Tu está viva para o propósito. E Deus diz, o propósito meu ainda vai se manifestar nas mãos da minha filha. Aonde tu falaste que grande foi tua aflição, irmã Deise, é aonde também será grande o teu milagre, diz o Senhor. Minha irmã Kátia Figueiredo, recebe o abraço do Senhor aí na tua casa. Recebe a porção de amor e a providência, irmã Kátia, aí na tua casa, na tua vida, no teu coração. Deus é aquele que está contigo, irmã Kátia, e diz, ao teu eu tenho cuidado. Um tempo novo eu tenho manifestado sobre a tua vida, minha serva. E eu, o Senhor, te levanto, diz o Senhor. Irmã Kátia, Deus diz para ti assim, eu sou Deus, a qual venho sobre o coração da minha filha edificar uma promessa. Irmãos, e a fama do acontecimento do milagre que Jesus fez aqui na filha de Jairo ficou acontecendo por toda a terra. Tem coisas que Deus vai fazer na minha e na sua vida, não para nos exaltar, mas que nele foi o acontecimento para ele se glorificar, para ele se manifestar em nós, para ele manifestar em nós o propósito. Está entendendo, Leandro Luiz? O Senhor é Deus, a qual está contigo. Está entendendo, irmã Liane? Está entendendo, Deise? Está entendendo, Yasmin? Canta, porque Yasmin é daí que vem a tua vitória. Recebe a palavra de cura sobre os teus, Yasmin. Tu já tem dado testemunho, Yasmin, mas Deus diz assim, eu sopro sobre a vida da minha filha um tempo novo, um tempo profético, um tempo onde eu sou Deus que na cala subdérgia, consolo o coração dela. O Senhor é o nosso consolo, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa fortaleza. Eu quero dizer para o meu amigo Eduardo Neto que o Senhor te cubra no trabalho, que o Senhor te livre, quando às vezes tu sai daquela ambulância e acha que pegou ou não pegou. Papai, em nome de ti, Jesus, guarda o teu filho e faça ele viver para novas promessas. Eduardo Neto, eu quero dizer para ti assim, há uma carreira em Cristo para ti, há uma palavra profética para o Senhor te levantar. Dias difíceis tu passar, dias de tristeza, mas o Senhor diz assim, eu tenho um cântico novo no coração dele, que ele se levantará para adorar na minha casa. Eduardo Neto, o Senhor diz assim para ti, uma obra eu tenho no teu coração e uma porta nova para tu viver um milagre novo. O Senhor assim vai fazer na tua vida, porque o Senhor é aquele que consola o teu coração, diz o Senhor. Labradaravassai. Quantos estão na esperança? Quantos estão no mover? Quantos estão esperando a graça de Deus se manifestar? E ele vem. Creio que tudo, eu creio que tudo é possível. Nada é impossível para ti. Está uma palavra sobre onde se verá. Ser mais que vencedor é esperar que ele se manifeste em nós, manifeste na nossa casa, né, irmã Celi Sampaio, o milagre dele. Irmã Celi, Deus não ouviu tua oração? Irmã Celi, Deus derramou sobre a tua casa o amor, a graça e a cura. Por isso os teus estão de pé, irmã Celi. Por isso está aí o Eric, a Manu, está aí a tua família conservada. Vocês passaram por um período onde só Deus pôde trazer a esperança, onde só Deus
pôde trazer a restauração, aonde só Deus pôde trazer o que consola. E o Senhor é aquele a qual nos consola. Salmo 91 diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor: é meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois Ele livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-me-á com suas penas e sobre as suas asas estará seguro. É isso nesta noite, igreja, que eu desejo para vocês. Que vocês estejam seguros e sejam mais que vencedores em Cristo Jesus. O meu recado é que nós confiamos e possamos confiar neste amor imutável, inconfundível, nesta paz de graça que vem sobre o nosso coração, neste Deus que nos surpreende, neste Deus a qual vem em horas difíceis, viu, irmã Larissa Lopes? Em horas que o nosso coração está partido, em que horas que parece não ter saída, irmã Larissa, o Senhor diz assim para ti: eu sou teu consolo. Ei, mulher, Deus sabe o que está acontecendo na tua casa, Larissa Lopes. E Ele diz assim: eu sopro a minha graça, e sobre os teus a minha promessa se manifesta. O Senhor é um Deus nas horas difíceis e na hora mais difícil de entender, mas Ele nos consola. Entendeu, igreja? O Senhor está nos consolando. Eu vou orar. Deus, mais uma vez eu estou colocando teus filhos diante de ti. Eu coloco, Senhor, a vida da Ana Karina, que está tão longe, tão preocupada, mas que o Senhor consola, Senhor, os dias dela, consola o coração dela, que o Senhor consola os momentos difíceis da Ana Karina, Senhor, e venha ser o provedor das causas chamado impossível. Venha abrir, Senhor, a janela dos céus, as janelas do e a tua filha venha ver a sua provisão, Pai, porque Tu és um Deus que cuida, Senhor, da casa dela. Eu abençoo, Senhor, a vida, Senhor, da Lúcia Oliveira, Senhor, abençoo o seu coração. O Senhor é a resposta, o Senhor é a justiça. Aos homens não entendem nada daquilo que o Senhor está fazendo, mas o Senhor fará a melhor saída. Eu intercedo pela vida da Jéssica, Senhor, Cristiane, Senhor. Sustenta a tua filha, Senhor, nos medos, Senhor. Deus, aquilo que a tua filha tem passado, Senhor, de, Senhor, tristeza, sustenta ela, Senhor, para que ela viva o propósito. Eu coloco a vida do Enzo e da Josilda para que o Senhor abençoe, Senhor, a empreitada nova, a estrutura nova que se manifesta sobre as mãos dele. Eu coloco, Senhor, a vida, Senhor, na Lucimara diante de Ti, Senhor, que caminha para o propósito, Senhor, que há, Senhor, uma promessa manifesta, Senhor, diante dos passos, diante da casa. Guarda os familiares, guarda a vida do Nelson Guimarães, Senhor, que está Te glorificando. Oh, Deus, sustenta o Nelson, sustenta, Senhor, aquilo que é a promessa na vida do Teu filho, Pai. Renova a força, o entendimento do Nelson, Senhor, e venha dar paz, venha dar sustento, Senhor. Aquilo que o Senhor fez por se mover, aquilo que o Senhor fez por se manifestar. Papai, muitas são as petições dos Teus filhos, Senhor. Alcança Laí de Mecenas, Senhor. Alcança, Senhor, cada um, Senhor, que está participando. A Andréia Mineto, Senhor, alcança a sua vida, guarda no trabalho, guarda na sua história. O Senhor é provedor de uma nova promessa na vida da Andréia, Senhor. O Senhor é um Deus que vai surpreender o coração dela, Senhor. Guarda o Fábio Tadeu Guilherme, guarda, Senhor, cada um que está sendo representado, Senhor. Guarda, Senhor, a minha irmã Ruth, Senhor, que está, Senhor, vivendo as Tuas promessas, que está testemunhando que o Senhor é um Deus que faz nova todas as coisas. Senhor, eu venho, Senhor, sobre a vida dos meus filhos, o Gabriel de Oliveira, sustenta, abre porta, Senhor. A Maria Lúcia, Senhor, Malesque, sustenta cada um, Senhor, naquilo, Senhor, que eles têm vivido, Senhor, naquilo que se chama propósito de amor, Senhor. Nós, Senhor, cremos que Tu és o Deus, Senhor, que há de manifestar, Senhor, a boa obra, a boa semente. Os Teus filhos são portadores da obra da salvação e eles já estão, Senhor, crendo e proclamando que o Senhor restaura e o Senhor restaurou. Mas eu digo, Senhor, que os meus irmãos se levantem para ser intercessores, que o Senhor vai, Senhor, de encontro aos valados, aos hospitais,
cidades, Senhor, aos lugares que as pessoas precisam de uma palavra de cura. Deus, se meus irmãos têm alguém internado, um ente querido, que através deles, Senhor, o Teu Espírito se manifeste, o Senhor cure ainda, o Senhor manifeste ainda. Nós lemos uma palavra, Senhor, do que habita no esconderijo do Altíssimo, daqueles que o Senhor ressuscita para o propósito. E Teu é o propósito neste povo ao qual o Senhor ama. Por isso, Deus, eu deixo o Teu povo abençoado por Ti nessa noite. Estendo um abraço a todos. Nós, Senhor, temos saudade, Senhor. E nós cremos, Senhor, na promessa dos Teus filhos, Senhor. Nós cremos, Senhor, nas promessas, Senhor, que eles vão viver, Pai. Porque o Senhor é um Deus de promessa. Amém, igreja? Vivam uma promessa, creiam na promessa. Jesus é a vossa promessa. Vou fazer mais live e fiquem atentos que a igreja ainda não parou. O que vai parar são as obras do diabo. E o nome de Jesus vai ser glorificado. Tenha em mente que aquilo que Deus faz em nossa vida se chama milagre. E nós viveremos este milagre. Amém? Que a graça do nosso Salvador e que a paz e a consolação venha sobre todos vós. Irmã Cristina, Deus te abençoe. Deus te abençoe a todos. Não quero ter esquecido de ninguém. Amém? Que Deus dê a vitória ao povo dele e que nós possamos pregar a obra da salvação e falar que o Senhor possa nos sustentar e estar nos livrando. Amém? Assim, orando um pelos outros, nós caminhamos. Assim, clamando um pelos outros, nós vivemos a promessa do amor. Nós estamos de pé, porque até aqui o Senhor nos sustentou, cansados, com medos, angustiados, mas vivendo a palavra, entendendo que a maior profecia está aqui se cumprindo. É a palavra de Deus. Ela está imputada no meu e no seu coração e nós possamos viver em paz. As nossas atitudes é de louvor, é de honrar a Deus, é de honrar os nossos pais para que o Senhor multiplique os nossos dias de vida na terra. Honre ao Senhor e o mais Ele fará na tua vida. Que Deus te abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor e na graça do Salvador. Amém. Grande abraço a todos.